Oi, bem-vindos! Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje eu tô com uma pessoa que muito especial, uma pessoa que quem gosta de Pathfinder tem que conhecer. Eu estou aqui com a tradutora, mãe, jogadora, RPGista, também conhecida como Lemon Pine Princess, a Princesa Torta de Limão, Joyce Dantas. Bem-vinda à Toca do Aventureiro. O palco é Oiê. seu, se apresente. Gente, ele já me apresentou quase toda aí, mas a Joyce, tradutora. Sou um pouco introvertida, então já peço desculpa por qualquer coisa aleatória que eu falar que soar um pouco esquisito, porque eu vou ficar muito nervosa, como já estou. Não sei se dá pra perceber. Mas é isso, eu sou mãe, gamer, eu gosto muito de jogar RPG, videogame. Sou muito nerd desde pequena. Comecei a jogar RPG com 13 anos, se eu não me engano, lá com D&D. Então é isso, nerd desde sempre, mãe, introvertida, não esqueça. E Problemas técnicos, quem nunca, né? né? Então, ai, perdão. Então, fala um pouquinho de foi a sua jornada para você se tornar uma tradutora. Como isso foi para você? Se foi orgânico, se foi um acidente? Olha, vamos lá. Quando eu decidi fazer faculdade de letras, né? Eu entrei na faculdade falando assim: eu não vou ser professora, porque eu nunca quis ser professora na vida, né? Aí fiz a faculdade de letras e saí de lá sendo professora. Trabalhei como acho que uns 5 anos dando aula. Só que apesar de eu gostar dos alunos, eu não gostava de dar aula. Eu me sentia muito, sei lá, eu me sentia bem dando aula, né? Uhum. E aí, em 2020, se eu não me engano, um amigo meu já trabalhava com tradução, Calvin. Oi, Calvin. Ele Oi, Calvin. perguntou: Ah, Eu só queria te dizer que ela não quis te convidar para participar porque ela disse que você ia fazer a parte passar vergonha, viu, Calvin? Tá? Não é ele ia culpa ficar me minha. zoando, cara. Não, ele ia me zoar muito. Eu conheço Calvin. Calvin é uma pessoa linda, maravilhosa, mas. Você fez só meio coração, hein? Não peguei confiança nesse lindo maravilhoso. Ah, agora sim. Aí, Calvin, confio nela agora. Então. Aí ele. Ah, vai ter. Estão procurando um tradutor aqui na New Order. Você quer fazer o teste? Eu falei, ah, beleza, né? Vamos fazer o Uhum. teste. Aí eu fiz o teste e eu passei, né? Porque eles me chamaram pra traduzir. Só que eu nunca achei que, tipo, ter jogado RPG fosse ser alguma coisa boa pro meu currículo, né? Mas foi porque pelo fato de eu já estar jogando Pathfinder e ter jogado as aventuras, eles me falaram, ah, beleza, vamos fazer, não, vamos tentar, né, ver se vai funcionar. E acho que funcionou, porque tô traduzindo pra eles até hoje. Então, e você pode falar pra gente quantos Ah, títulos você traduziu? olha, só da sociedade Pathfinder, eu acho que foram uns 50. Aí entram as aventuras e mais, acho que foi mais 60 pra falar a real. Mais 60 livros, né? Porque tem conta os. Tem as aventuras que tem 6 livros, 3 livros. Acho que foram mais 60. Comecei com A Bruxa Mosquito. Lembro até hoje do nome, primeiro livro que eu traduzi. Mega nervosa. Falei, meu Deus do A céu, bruxa primeira mosquito é tradução. aquele que passa na expansão Moangui? Acho que é, eu não lembro. Foi o Ah, primeiro livro que eu traduzi, é. tem 300 mil anos. Ele. Mas eu lembro, ele era acho que a segunda aventura da Sociedade Pathfinder da primeira temporada. Aí eu traduzi a primeira temporada da Sociedade Pathfinder, a segunda temporada, aí a terceira não fui eu que traduzi, não. É um outro colega que tá traduzindo. Uhum. Eu quero dizer que eu fiquei surpreso quando eu vi o currículo dela, porque, gente do céu, sabe? Esse livrinho. É, É, mais de 50 livros tal, e tudo de eu, Pathfinder. mesmo assim, eu levei 3 dias para 3 dias não, quase 2 horas para traduzir a introdução da sua página oficial e depois ela me falou que era só você clicar na bandeirinha que passava do inglês pro Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu já tinha português. traduzido. O site é todo traduzido. Tem a versão em inglês e a versão em português. Então, e isso me surpreendeu, porque quando eu contatei a Joyce, a minha intenção era falar com ela sobre a Bruxa Invernal, que a gente já vai falar um Ih, meu pouquinho bebê. aqui. E a intenção do meu canal é dar voz para todo mundo que trabalha na indústria. E
depois que eu olhei o currículo dela, eu tive mais certeza que eu queria mesmo entrevistar você, viu, Joyce? Porque Pô, mais de 60 livros, as pessoas têm que conhecer você. Eu mesmo, se um dia se a obrigada. gente se encontrar, eu quero o seu autógrafo Ai, meu no Deus. meu livro, Ai, que lindo, né? obrigada. Aham. Mas era só isso que eu queria falar. Desculpa ter Nada, interrompido. Aí obrigada. o seu teste, como é que ele foi? Porque pelo que eu já ouvi falar, eles te dão um texto e você tem um tempo para Um fazer que não é período. muito grande, É, né? eu não lembro, Aham, memória não é boa, mas eles me deram um trecho de um livro, eu uhum, acho. Não, acho que foi uma parte do site da Sociedade Pathfinder que eles estavam traduzindo na época. certo. Aí eu traduzi o site da Sociedade Pathfinder. Nossa, eu tinha até esquecido isso. E aí eu Põe no fiz o teste currículo. com. Eu não coloquei. Eu fiz o teste, acho que foi com o site. Foi com o site que eu entrei pra começar a traduzir. E aí Uhum, depois que eu comecei a traduzir a sociedade, foi isso mesmo. Então eles me deram um prazo. Eu não lembro agora qual foi o prazo. Eles me falaram o que, que eu tinha que traduzir. Eu traduzi tudo e enviei. Mas eu realmente não lembro quanto tempo foi. Mas eles dão um trecho, né? Você tem que traduzir, acho que eles querem analisar se você tem conhecimento, né, do Pathfinder aham, e qual é a criatividade, né, sua criatividade em traduzir nome, porque você tem que traduzir muitos termos que são nomes próprios, nome de lugar, nome de sim. item. Nossa, só Né? tem hora que vem Porque Jesus na o causa. termo Pathfinder mesmo, aqui no Brasil a gente não tem uma coisa parecida, né? A gente tem o Fica título mais que como tipo é, desbravadores. desbravador, que é a coisa mais, mas um É, Pathfinder, ele é uma pessoa que não só encontra o caminho, mas também ele é um explorador e também tem aquela questão do tem uma pequena uma puxadinha também pro espiritual. Um Pathfinder é uma pessoa que não para num lugar só, é um aventureiro, tem tudo isso no sim. nome, a gente não Tem tem toda uma isso, né? questão, Aí É, ficou como Pathfinder, né? Porque uhum, eu já estava conhecido, já estava consolidado como Pathfinder. Igual o certo. Heflin. Eles deixaram o Heflin mesmo, porque né, já estava Sim, consolidado aí logo vai com mudar, né? Pathfinder com Pathfinder. Logo vai mudar, Por mas aí causa é uma da, questão externa, né? por causa do Do remaster. licenciamento, né? Todo mundo tá Da mudando, LG. né? Vai mudar algumas coisas. Eles já fizeram até. Vamos botar 2 livros. Vai ter o livro do Uhum, mestre, o livro do jogador. Vão tá. mudar nome de magia. E como que é o seu processo? Pra traduzir? É, porque eu sei que cada um tem um processo. Como que é o seu processo pessoal? Ó, tem gente que lê o livro antes, né? Acho Sim. que tem gente que prefere ler o livro antes de traduzir. Eu não leio. Eu leio enquanto eu traduzo. E aí eu vou traduzindo tranquilamente, né? Tipo, página por página. Uhum. Tem vezes que tem uns termos que eu falo assim, eu não sei como é que eu vou fazer esse termo agora. Aí eu deixo ele em inglês, aí eu vou pra minha. Eu tenho uma tabela, porque na New Order a gente tem uma tabela geral que as pessoas têm acesso pra gente poder ter acesso aos termos que já foram traduzidos. Ah, Aí eu tenho legal. uma minha pessoal, que eu deixo Uhum. com os termos que eu traduzo, né? E eu vou colocando lá as opções das coisas que eu acho que podem ficar legais naquele nome. Ah, E porque aí aí quando eu se aparecer em outro produto, já foi definido já antes foi na linha, definido né? isso. Poxa, que Aí a gente legal. pode pesquisar, senão fica tudo Uhum. desorganizado, né? Bem organizadinho, eles são bem organizados com isso. Aham. Os termos ficam todos num lugar e a gente tem como ir lá e pesquisar se esse termo já foi traduzido. Ah, que legal. Aí quando eu tenho que traduzir o termo, que eu É. vejo na tabela que não foi traduzido, e eu não sei ainda como eu vou deixar, eu coloco ele, deixo ele em inglês no texto, e na minha tabelinha eu coloco lá várias opções e deixo Uhum. marcado em vermelho no texto para quando eu estiver revisando, eu trocar. Antes de entregar o livro, eu reviso tudo para poder ver se tá tudo certo. Sim, e eu queria te perguntar de algumas tendências que a gente vê agora na questão da tradução, né? Uhum. É, antigamente, quando a gente vê a tradução, às vezes o pessoal não traduzia, por exemplo, o sobrenome ou um termo assim, por exemplo, é, um anão. Uhum. Certo? O sobrenome dele era Fireforge. O pessoal deixava Fireforge. É hoje. Aí Uhum. quando passava para uma edição, para uma outra edição, o pessoal traduzia o ferro Traduzir. forjado. Eu prefiro assim que dê um nome que traduza o sobrenome, né? Porque eu acho que perde um pouco do encanto, né? Eu sei que às Sim, vezes fica tem mais uns. localizado também, né? Eu acho que às vezes, é minha opinião, às vezes perde um pouco
né, do personagem, você mantendo ele. Eu sei que tem Em uns inglês. termos que é difícil, às vezes, pra você pegar aquele termo, você tem que. Nossa, O sobrenome do bicho socorro. vai ficar muito longo. Mas a gente adapta, né? É, a gente se adapta, mas o que que você acha disso? Não, eu gosto muito. A questão aqui do Pathfinder, né, que eu tô familiarizada, é que todo sobrenome que tem um significado em inglês, a gente tem que traduzir para português para deixar localizado. Então, nesse caso aí que você deu o exemplo Fireforge, a gente teria que traduzir. Eu Uhum. gosto disso. Alguns nomes soam bem melhor em inglês, Ah, com né? Porque certeza. a É, gente com fica. certeza. Esse nome em português fica tão. Mas É, a gente tenta a melhor forma possível deixar um nome adaptado em português. Então, nem sempre a tradução vai ser literal, né? Às vezes a uhum, tradução é para um sinônimo, às vezes a gente vê como é que aquela palavra pode significar, qual é a etimologia daquela palavra, o que a é, gente pode colocar no lugar daquilo e a gente vai adaptando para ficar um aham. pouco melhor, É, um outro soar melhor. que. Um exemplo, um amigo meu, eu fiz um vídeo sobre um dos Pathfinder Tales, que é o Chamado das Sombras. E a personagem principal se chama Kagor. Quando meu amigo viu, ele tirou o sarro. Ele falou É, assim: Nossa, a personagem deve estar se Kagor toda, meu Deus. aí você tem que E foi aí adaptar. que eu pensei nessa que o pessoal tem que ou mudar a forma que é escrito, né? Ou você muda a forma que é escrito, ou você pesquisa o que significa, né? Se tem algum nome parecido. Aham. Teve até Eu tive um caso desse numa das. Acho que foi uma dos cenários da sociedade que eu estava traduzindo, que tinha um personagem, era um NPC, chamado Fedor. Que no caso seria Fedor, né? Acho. Só que é Fedor. Eu falei, gente, não tem condições de deixar um Fedor, porque não dá. Aí eu fui pesquisar o que, que era aquilo, de onde que vinha, e eu descobri que era um nome alternativo para Teodoro, né? O que significava Teodoro aqui no Brasil. Ah, Aí aí eu você troquei colocou para Teodoro, Teodoro. porque Porque não era o tinha como nome deixar dele, não Fedor. era tipo um Era título o ou um nome dele, não era um apelido dele. título. Era o Ah, nome do NPC. é porque eu lembro. Teve um outro. ah, Pode falar. É que eu lembro que, se eu não me engano, em Game of Thrones, os caras chamam o Theon de Fedor por um tempo, né? É. Continua. Gente, eu amo Game of Thrones, Eu amo. Só que também. eu fiquei tão desanimada, Eu porque o também. sexto livro não sai, que eu fiquei, não, chega. Aí eu dei Então. tirei o hype. Aham. Mas E- estava, eu ia falar do outro caso, né, que Aham. teve, que foi num outro livro que eu estava trazendo, uma aventura, e tinha uma criatura que se chamava Deep Mouth. Gente, se eu traduzir, se eu traduzir boca profunda, não tem condições, gente, não dá, não dá. Aí o Deep, nesse caso, era de abismo, né? Aham. Aí eu traduzi, acho que foi pra boca abissal. Boa. O que que você acha de agora, por exemplo, principalmente quando é uma raça, o pessoal não tá mais colocando o sotaque para ficar, não ficar caricato. Você acha que isso Aham. melhora a desenvoltura da história? Eu acho que fica menos. Tem aquela questão do. Como é que fala, gente? Gente, eu esqueci a palavra. Quando é uma coisa que você sabe que é de um lugar e a pessoa usa muito pra exagerar aquilo. Sim, então, ficar caricato, né? Sim, Então, mas eu esqueci a palavra. E é, aí eu acho que melhora, porque você não tem. Até porque em algumas coisas pode virar até um estereótipo? certo preconceito. Isso, nossa, É, onde é que eu esqueci a palavra. Pode virar um pouco de preconceito também, né? aham. Pode gerar É um foco muito diferente. porque quando eu pego um livro que a edição é mais antiga e eu compro a nova, né? É No mais diferente. antigos tá escrito meio errado para dar o sotaque, né? E para Aham. quem tem acesso ao audiolivro, o ator que está fazendo o áudio, ele faz as vozes. E Uhum. principalmente quando é anão, pirata, gnomo, eles dão um sotaque. Fica diferente. Os anões normalmente eles dão um sotaque irlandês ou escocês, né? Aham. Os piratas eles dão aquela de pirata, É né? piratão. Mas É. eles estão interpretando. Eu acho que, por exemplo, no áudio isso fica legal para a gente dar Legal. uma imersão, Até né? Mas eu percebi que pararam de fazer isso na na parte na escrita. escrita. Eu não sei, porque eu não parei pra pensar sobre isso. Eu não tinha nem reparado, pra falar a verdade. Mas eu queria saber se você acha que assim ajuda a fluir melhor na hora da tradução.
flui. Assim, Uhum. eu peguei, teve uns livros que eu peguei que tinha, né, quando a pessoa, por exemplo, fala diferente do resto da sociedade, tipo Uhum. uma palavra errada, alguma coisa assim, eles botavam muito e tinha, que nem em Harry Potter, não sei se você já leu em inglês, o Hagrid falando, Não. ele fala completamente diferente das outras pessoas, porque é como se estivesse sinalizando que ele fala errado, fora da Hum, norma padrão, né? Então, isso, às vezes, quando você está lendo e quando você traduz, também fica muito difícil de traduzir. hum, Porque você tem coisa que você não tem como colocar. Então, às vezes, você vai botar pra você coloca um C, tipo isso, sabe? tá. Só que na leitura fica um pouco travado, sabe? Acho que talvez sem E essa eu marcação. sei que vocês, tradutores, quando vocês têm a oportunidade que a coisa fica legal, vocês às vezes dão uma abrasileirada em uma linha ou duas, ou até uma, no seu caso, dá uma cariocada para fazer uma homenagem e tal. Mas eu sei que é bem sutil. Mas é como se fosse uma Hum. assinatura de vocês. Isso é verdade? Olha, não sei. Não, real, eu não sei. Eu tento deixar o mais neutro possível. Aham. Eu tento deixar o mais parecido com o texto original, né? Tá. Então, se o texto original tiver alguma gíria, a gíria vai ser carioca. Porque é o Ah, que eu conheço. então, é o que você conhece, né? Mas vai ser mais carioca, sim. Então Uhum. tem essa questão de você Poxa, que legal. adaptar pro que você tá acostumado, né? Agora, deixa eu te perguntar, um conselho para jovens ou para pessoas que estão querendo começar a serem tradutores. Cara, sim, se você tiver a oportunidade de pegar algum texto que esteja em domínio público, por exemplo, e você pegar e traduzir no seu estilo, fazer um portfólio com aquele texto, já ajuda bastante. Porque eu lembro que quando eu comecei, eu não fazia ideia do que fazer. Eu não fazia ideia de como mostrar para as pessoas que eu sabia traduzir, sabe? A sorte é que eu tinha um amigo que me indicou para fazer um teste. Então, tipo, para as pessoas que não têm amigos que podem indicar para fazer teste, tenta Uhum. traduzir textos de domínio público, porque aí você também não tem problema com copyright, não tem problema com essas coisas, e você tem o seu, né, seu estilo, você mostra para as pessoas o seu próprio estilo e vai colocando num portfólio. Porque mesmo que você não tenha traduzido nada, isso já conta como, né, para demonstrar o trabalho. Então, acho que esse é um conselho Aham. válido e ia E me ajudar você tem bastante. alguma sugestão para o pessoal para quando eles fizerem uma tradução, eles têm alguma maneira de se proteger para que não passem a perna neles? Como assim? Quando eles forem. Ah, tem que ter contrato, né? Aham, É isso que você tá falando? isso, Fazer isso. contrato. Sempre ter um contrato. Geralmente eu trabalho com a editora, né? Então a editora ela tem um contrato, tem lá tudo, o nome da editora, o meu nome, CPF, todas as informações. E no final a gente assina. Lá dentro desse contrato tem quanto que você vai receber, quando que você tem que entregar o livro, todas as cláusulas possíveis e imagináveis. Então a melhor coisa que você pode fazer é ter um contrato para você poder, né? Tipo, caso dê algum problema você Uhum. prova que você estava trabalhando para ela. Agora, deixa eu te perguntar. Pergunte. Você tem algum projeto dos sonhos assim que você fala, se eu pudesse escolher, seria o projeto que eu pegaria? Ou Tipo, um você livro ou você gostaria para traduzir. de ter trabalhado em algum projeto que Não, que impactou, não, o que eu quero, eu né? quero traduzir mais romances, né? Essas são coisas, tem coisa que eu sempre quis fazer foi traduzir romance. E o Uhum. único romance que eu traduzi foi A Bruxa Invernal. Então, assim, se quiserem me dar mais romances para traduzir, fico muito feliz. Então, Basicamente isso. eu tava na expectativa que a gente ia ver outros romances Romance. traduzidos por você, porque você fez um Ai, trabalho tomara. muito bom. Ai, obrigada. Tomara. A gente já Fico vai feliz de falar ouvir. da Bruxa Invernal. Você tem algum spoiler de algum projeto que você esteja fazendo? Não. Eu não posso falar Tá, do você projeto tem. Tá, atual. então vamos dizer assim. Você tem um tipo de spoiler que você possa dizer alguma editora que a gente deva ficar de olho? Na New Order mesmo. Aham. É porque eu tô traduzindo o livro pra eles, né? Não, Mas eu sim, não posso sim. falar qual, Ah, com exatamente. certeza, né? Mas só quero Tem a... dizer que se você for traduzir mais um romance, mais algum romance, não, mesmo não sendo de Pathfinder, a gente pode fazer aqui uma festa de lançamento, viu? Eita, gente, que Né? isso? Não, beleza. Já aviso se eu tiver que traduzir, se alguém me der um livro pra traduzir, fica aí a dica.
Aham. E você faz. Nossa, eu esqueci a palavra agora, tá vendo? Passou pra mim. Acontece É, com todos nós. você faz comissão, né? Commission. Pra te Como contatar, assim? pra fazer. Commission. O pessoal, Ah, tipo, pode. tá. Por onde que pode te contatar? Pelo Instagram mesmo? Tem um O local meu específico? Instagram é mais pessoal, né? Tá, Eu nunca fiz uma página tá. profissional, mas tem meu e-mail. Pessoal, eu vou colocar aqui o Mas... e-mail pelo qual eu contatei, entramos em contato, na descrição do vídeo. Eu também coloco aqui na tela, tá? Precisarem. A Joyce sabe fazer as coisas com carinho, né, Joyce? Amor. Agora vamos Uhum. lá. O que que você faz para relaxar? Além de comer torta de limão. Ai, torta de limão, gente. Eu amo torta de limão. Tá. Pra relaxar, eu jogo videogame. Só que Uhum, muitas vezes eu me estresso mais jogando do que não jogando. Porque certo. é jogo online, né? Aham. Multiplayer só, derrota. Eu leio. Mas se bem que depois que eu comecei a traduzir, né? Os livros que eu leio geralmente são os livros que eu traduzo. Então, minha leitura tá bem atrasada. Que mais? Videogame, Tem algum jogo assisto série. específico? Olha, jogos, assim, tipo, eu gosto muito de jogos de RPG. Não Aham, tem jeito. Mas eu também jogo MOBA, jogo Smite. É aham. tipo um LOL, né? Mas melhor. Mais melhor. É bem melhor, mais, né? Mais melhor, não mais, mas mais melhor. Aham. E, e jogo Rocket League, não sei se você conhece. Sei, É um meu jogo de filho. futebol com carro. Conheço. Mas isso É meu, você só tá falando com. Pra mim, você só me falou o nome de jogo que estressa e acaba com amizade. exatamente o que eu falei. Eu ando pra jogar e saio mais estressada do que eu Você deve entrei. dar um mau exemplo pra quem tá em casa, gritando com a tela. Não, eu sou calma. Aham. Mentira. Eu fico estressada. Mas não, porque assim, eu tento, né, entrar e falar, não, eu não vou entrar para ganhar, eu vou entrar para me divertir. É, Aí a gente vai tentando. Mas eu tenho umas pessoas que sempre jogam comigo, né? Como certo. o Rocket League e Smite são crossplay, eu Aham. costumo jogar com gente do PC, gente Playstation e tal. Então tem uma amiga minha que é até a esposa do Calvin, Tati. Ela joga Smite comigo, ela joga no Playstation, joga no Quem Xbox. joga melhor? Ela, a Tati ou o Calvin? Calvin nem joga Smite. Ixi. Calvin é chato, ele fica, não, porque eu não gosto desse jogo. Calvin é insuportável. Bom, Mas é Tati a joga. máscara caiu. Insuportável. Ele é um amor. Então, Ele sofre. além de jogar pra relaxar, o que mais você faz? Eu assisto série. Tem alguma pra Eu, recomendar favorita? eu assisti É. uma. Eu comecei a assistir num dia e terminei no mesmo dia. Que foi uma nova, acho que é Vortex. É uma série que é francesa, se eu não me Uhum. engano, tá na Netflix. E eu achei ela sensacional, falando sobre uma parada de viagem no tempo, um negócio assim. Achei bem Aham. legal. Acho que essa foi a única, as outras eu não lembro mais. Mas eu Ah, assisto muita série, eu assisto série o tempo todo, então é e muita quando coisa. você E era. anime, né? Ah, sim, Ah. quais são os animes que você gosta? Vamos lá, seus top Olha, 5, seus top 5 animes. eita, gente, top 5. Tá, eu vou te Tem falar os. o Vai. meu top um, só o meu número um, Cowboy Bebop. Ah, eu não assisti. Partiu meu coração. Você partiu meu coração! Como você faz isso comigo? Não, sem julgamentos, sem julgamentos. Eu assisto, ó, hoje em dia tem os mais famosinhos, né, que eu assisto, Aham. Boku no Hero, Demon Sim, sim, Slayer, sim. o Jujutsu Kaisen, Aham. não sei nem falar. E agora tem os que eu comecei a assistir no Crunchyroll, que é um de um clérigo. Hum. Ele tá, você Ah, sabe qual é? Eu não lembro eu o nome. sei. Ele tava no mundo real, ele Eu morre. parei de assistir porque ele só fica conversando e não faz Cara, nada. não, ele faz, ele mata um monte de bicho. Só que ele não sobe de nível. A gente ainda não descobriu porquê, né? Mas ele. Eu achei legal porque, tipo assim, o início, né, na tela lá tem assim, a vida de um proletariado É. no mundo de fantasia. Eu falei, gente, Isso. minha vida. Aí eu falei, eu vou assistir. E eu achei interessante, só que ainda não, eu não lembro o nome. Ele morre, vai pro mundo de fantasia. E tem um outro que eu assisti também, achei muito legal, que é. Eu não lembro o nome também, mas é um negócio do herói do escudo. Não sei se você Ah, o conhece. Shield Hero. Isso. Tá, Eu eu achei sei muito qual que é. legal. Eu sei, ele tem mais de uma versão dele, sabia? Não, É, sabia parece não. que Eu só tem assisti tipo o. tem mais mais de uma versãozinha pra você assistir. Eu Mas só assisti esse que tá eu no Crunchyroll. assisti, eu achei legal.
Mas Eu achei bem legal. até o momento, anime que eu tô, que tá em produção ainda que eu vejo, que logo logo tem temporada nova, eu gosto muito de Goblin Slayer. Nunca assisti também. Então, É, mas tem negócio problemático? no primeiro episódio ele é bem chocante. Ele dá um flip bem rápido. Porque a maioria, você já percebeu que a maioria de anime e tudo, eles sempre, eles já pegam pesado no primeiro episódio pra gente. É pra Às vezes, acostumar que vai às ter vezes pra frente nem é tanto, mas é só pra dar uma, acho que às vezes até uma, choque. então, Não sei. O anime que eu assisti que foi um pouco chocante pra mim foi aquele Berserker, que não é. foi nem o anime todo, eu assisti aqueles Mas ele não filmes, né, tem os final. ovos. Eu não assisti o anime todo, eu só assisti aquele Uhum. Era de Ouro, acho que é esse. Ah, tá. Nossa, É, mas eu fiquei com tanto ódio. a série original é mais forte ainda, viu? É, Não, é porque o problema é que eu fiquei com raiva do personagem. E Hum. aí eu não. Só xingava Então, o resto. eu tive problema com isso com um livro. Eu fiquei com Hum. raiva de personagem e desisti do livro. Ah, Eu o- desisti da. Eu desisti da trilogia dos gigantes do Troy Jennings, que é um grande escritor de D&D, que eu demorei pra terminar porque eu estava com com raiva. raiva. Tem um Quando a gente fica com personagem que, raiva. meu Deus do céu, do Não, céu. raiva de personagem, né? Vai pra alma ali, né? Não, Fica mas aquela coisa grudada. não, mas sabe quando você tá num ponto na história que, tipo, se alguém matasse esse personagem, o mundo seria um lugar melhor? Mas é um dos principais? Então, é terrível. Mas você chegou a terminar depois ou Não, nunca eu terminou? terminei porque, assim, é raro Ah, eu não tá. terminar. Porque na trilogia dos gigantes, saindo um pouquinho aqui do assunto, né? é, em cada volume, eles colocaram a participação dos gigantes do D&D, todos, começando com o ogro, que é um parente distante, e termina com o gigante real, né? Que também é para os personagens e para os mestres terem uma ideia do psicológico, de como é jogar, de como você quer colocar os monstros e tal, né? Em si, os livros são bons, e o Troy Dennings, ele é um bom escritor. Eu só fiquei com raiva do personagem, É outro personagem. Não, tem. É né? normal, né? Quem nunca? Então, agora, né? E os desenhos que você assistia quando era menina? Nossa. O que você Os gostava? clássicos, né? Os Eu assistia clássicos. muito anime quando eu era criança também. Aham. Dragon Ball, Sofreu na manchete com. Sakura. Sakura Card Captor. Aham. Gente, esqueci o nome dos anime. Cavaleiros do Ah, com Zodíaco. certeza, Cavaleiro do Zodíaco. Assisti tudo isso, gente. Tudo, tudo. Antes de ir pra escola, ficava lá comendo. Vo- Você assistia só anime ou você também assistia Tokusatsu? Não. Não, não assistia Tokusatsu. Não Ah, tá. Não é todo mundo que sei nem o que gosta. que é isso. É aqueles que. É o Jaspion, o Changeman. Ah, não. Entendeu? Não As sei, não séries lembro, acho que não. japonesas. As séries japonesas. Eu assistia. Não, não assistia, não. Hum. Eu assisti, tipo assim, não quer dizer que eu nunca tenha visto, né? Mas Aham. não tinha muita paciência, não. Ah, Eu assisti anime e desenho, né? Aqueles desenhos fulano e tudo. Coisa sim. padrão. Passava na TV porque a gente não tinha muita opção. Aham. Pokémon, eu gostava muito. Nossa, eu era apaixonada O por Pokémon. Pokémon eu sinto falta da época que nas primeiras temporadas, quando eles iam 950, no né? mercado e aí tinha Ah. coisa pra comer, você via Magikarpa no espeto, assim, viu os Pokémon como comida, Sim, eles não nossa, fazem mas era mais isso. triste. Não, Não é porque, tipo, triste. imagina a tristeza, gente. Você cuida dos bichinhos, você vai e come o bichinho. Não. Mas eu gostava do Pokémon na época que tinha lá os sóis 150, É, né? só Tinha aquelas 150. musiquinhas legais. É. Hoje em dia tem tanta coisa Ah, que eu já fico nem. Eu não não consigo mais pense no assistir. número, não Não. pense no Mas minha número. filha ama. Ela Ah, ama Pokémon. que bom. Louca por Pokémon. Mas E eu deixa eu te preferia antes. perguntar, quais são os seus filmes guilty pleasure? Eu gosto de filme. Eu tenho um filme que eu gosto muito que é Mulan Rouge. Ah, Não tá, eu sei se você sei. conhece. Conheço, Então, claro que eu conheço. eu gosto muito de assistir ele porque eu gosto muito de musical, né? Ah, é. Eu também As- gosto de musical. Eu gosto de musical. Então, assim, eu gosto de assistir musical. Eu gosto de filme, coisa de Natal, que eu gosto de assistir com a minha filha. A Ah, gente eu fica também. assistindo filme Aqueles, de eu sou, Natal. os meus guilty pleasure é aqueles filmes do Hallmark Channel, Ah, que eles fazem, não tipo, sei o que toda é, a não. época do ano tem, é aqueles filmes água com açúcar dos Estados Unidos. Então, tipo, você tem Natal Hum, em junho, aí vai chegando em outubro eles já começam a anunciar os já filmes de começa o negócio. Natal pra você assistir, entendeu? Eu gosto muito desses filminhos água com açúcar.
sabe? Ah, mas é bom, porque né, a vida já é, às vezes, super estressante, aí você assiste um filminho Exatamente. tranquilinho pra poder ficar de Se boa. eu puder te recomendar um, eu te recomendo o meu favorito do Hallmark Channel, que é o Snow Bride. Tá, não sei qual é não, vou dar uma olhada, eu vou Tá? pesquisar. Procura, ele é muito legal. Depois tu me manda o nome Tá, direito ali eu no... mando certinho. Cara, eu tenho muito problema com essas coisas de qual é o seu favorito, porque eu gosto de um É. monte de coisa. Então eu não consigo te dizer qual é o meu favorito Mas você. especificamente. Então, o seu favorito é gênero. Você gosta de musical. Eu gosto de... Não, eu gosto de musical, mas eu gosto de filme de fantasia, Aham. ficção. Eu gosto de tudo, menos de comédia. Você não gosta de Eu não gosto comédia? muito de comédia. Ah, não. Não é que eu não gosto, mas assim, o que eu não gosto de comédia é aquelas comédias pastelão, sabe? Ah, tá. Aquela que é Ah, é muito exagerada, eu aham. não curto muito. Não é que eu não gosto de comédia, parece que eu sou uma pessoa mega desalmada que não tem. Mas é só que eu não curto, assim. Eu gosto de eu gosto muito de filme de terror, porém, não assisto sozinha. Então eu não assisto filme de terror há muito tempo. Aham. Porque eu sou muito medrosa. Então não dá pra assistir. É, Eu o meu lembro filho que. gosta de filme de terror. É, Eu não sou. minha filha. Ele tá louco pra assistir o Five Nights at Freddy's que vai sair, Você né? não assiste. Eu não gosto de filme de terror, eu gosto de filme de monstro. Ah, É não. diferente. Ah, mas filme de monstro não dá medo, pô. Eu gosto de filme de terror de espírito. Então. Daí eu Ah, fico me é. Aí você cagando vai de medo. deitar e fica assim, né? Escuta um barulho. Não, eu não assisto Filha, mais, vem gente. Eu deitar com a mãe. não tenho coragem, com certeza. Dormir sozinha depois de assistir filme de terror não dá, não. Eu não tenho coragem mais de assistir. Tô esperando minha filha ficar grande o suficiente que aí ela assiste comigo. Porque agora ela é muito pequena. Então. Tem 9 anos. Se eu botar ela pra assistir, ela vai ficar com mais medo que eu. Eu tinha mania quando as minhas meninas estavam assistindo um filme de terror na sala com meu filho, que eu não queria que ele assistisse quando era pequeno, né? Eu ia de fininho, esperava ter uma área de susto e pulava assim, dava um grito. Deus me livre. Aí você. Não. Eu tenho pavor. Não. Eu fico nervosa com coisa. Eu não gosto que me assustem. Ah, eu adoro dar um susto nas pessoas. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Vou Então, morrer. e os seus hobbies? Bom, eu tava querendo. Meu É. hobby é jogar. Sim, eu percebi. Jogar. Eu gosto de jogar RPG. Só que hoje em Aham. dia, né, quando a gente é adulto, fica difícil marcar jogo, porque todo mundo tem compromisso. É, Nunca tem, tipo, o tempo livre é muito limitado, né? O tempo livre não a tem. minha Então, estratégia, assim, se eu puder dar um conselho pra você, é que todo mundo no grupo tenha duas fichas. Porque aí vocês ficam com um grupo separado para quando um não puder ir, o pessoal joga com outro é grupo, o outro. entendeu? Mas todo mundo Ah, faz. aí a gente não. Eu não tenho nem gente suficiente pra isso. Então, Mas é porque eu tô morando longe das pessoas que eu jogava antes, né? Porque antes eu tinha um grupo fixo no Rio e a gente jogava todo fim de semana. ah, Aí agora eu conheci umas pessoas novas, meus novos amigos, que eles também jogam RPG. E aí a gente marcou de jogar Pathfinder. legal. Pra apresentar o Pathfinder pra eles, porque eles só jogavam Tormenta. Aí meu irmão tá narrando, meu irmão mora aqui. Ele tá narrando Pathfinder, só que a Eu gente não jogo consegue Tormenta. marcar direito. Ah, Tormenta. É, você falou. Eu nunca joguei, eu não joguei. Mas não o novo, né? Joguei há muito antigo. tempo. Aham. Porque eu já joguei, eu comecei com D&D, como eu falei no início. Aham. Aí eu já joguei, eu já Eu gostava de também. jogar Vampiro. Sempre tô de todo Passei mundo, por né? tudo isso. Porque D&D é o A clássico. única coisa que quando eu peguei o livro e desisti antes de começar foi GURPS. Eu não curti, Então. não. Mas eu acho que eu não joguei GURPS. Joguei 3DT, Ah, com certeza, com certeza. joguei Vampiro, a Sim. Máscara, Lobisomem, Mago. Nossa, eu amo Vampiro. Vampiro é tipo minha criatura Então. sobrenatural preferida. Ah, Eu já joguei tudo. Nossa, nós Eu não dei- concordamos muito nas coisas não, Não. hein? Não parece que a Ih, gente o que concorda, você... porque a gente gosta de monstro, mas a gente não gosta do mesmo Não, monstro. Osmei. Qual é o Eu seu? gosto de lobisomem. Eu gosto de lobisomem. Então, Mas vampiro... não, mas eu já teve treta assistindo Anjos da Noite, já quase acabou a amizade, que era time Não, vampiro, era time lobisomem. não, eu Aí, prefiro... aí a treta acabou quando fizeram Crepúsculo, porque aí morreu. Mas Crepúsculo não dá nem pra Eu considerar, né? sei. Vampiro. É um vampiro que brilha. Aham. Sim, né? Não vou criticar, não. Não vou Mas criticar. eu comecei a gostar muito de vampiro por causa da Anne Rice, né? Por causa das Aham. crônicas Sim, vampirescas. sim. E é dos títulos Você preferidos. sabe que tem uns romancezinhos, né, deles, né? Mais. Do Vampiro à Máscara. Tem romances baseados Sim, neles. Hein? mas eu não li. Então. Eu não li nada, né? Sim, mas eu não li. Mas eu gostava muito de jogar Vampiro à Máscara. Aí depois mudou pro Vampiro Hacking, né? É,
Eu não Atualizou aí. eu nem cheguei a ver o hacking. Gostei muito não, mas continuo gostando de Aham. Vampiro. Aí agora veio, acho que a outra edição, aí ficou... Mas tem um tempão que eu não jogo o Mundo das Trevas. Só fico no Pathfinder mesmo. jogando. Também, né? Com o conhecimento que você É. tem de Pathfinder, Não, né? mas o mais... Sabe o que é engraçado? É. Eu traduzo Pathfinder segunda edição, né? Mas a gente joga a primeira. O pessoal não te dá uma folga. Não me julguem. Eu jogo a primeira edição. Porque a segunda edição eu É. gosto. Só que eu joguei muitos anos na primeira edição. Eu comecei a jogar a primeira edição naquela época que o D&T ficou ruim. Sim. A gente trocou pra Pathfinder, Sim. meu grupo trocou pra Pathfinder e a gente começou a jogar e desde então nunca parou. A gente nunca voltou pro D&D, né? Eu cheguei a jogar o D&D quinta edição e eu não gostei. Sem julgamentos. Eu não gostei porque eu acho que é muito genérico. Os É. personagens ficam muito parecidos, né? Tipo, tudo muito... Uhum. Aí eu não tem muita personalização. E o Pathfinder já dá mais essa... Já tem mais essa É uma das coisas que eu oportunidade mais escuto sobre você dar uma individualidade. pro personagem. Sim, você consegue, mesmo que o personagem tenha a mesma classe, a mesma Uhum. ancestralidade, você consegue fazer eles serem completamente diferentes um do outro. O que eu não consegui sentir muito no D&D. Mas eu joguei porque tinha um amigo que queria que eu conhecesse, Certo. né? Acho que foi isso, eu nem lembro também, faz muito tempo. E aí eu joguei. Mas Pathfinder sempre. Não tem condições, não troco. Mas eu jogo a primeira edição ainda. E Porque falando de Pathfinder, quais você teve mais orgulho de traduzir? Quais que você gostou mais? os livrinhos, É. eu gostei. É difícil, hein? É, mais de Porque eu gostei 60 de traduzir. títulos, né? Mais de 60 títulos. Tem uns que eu não lembro, nem o nome do livro. Então, Eu gostei de traduzir. O que eu não lembro dos nomes, mas Tá. os que eu gosto de traduzir são os que tem coisa, tipo assim, tem muito enigma pros players, né? Os jogadores. Porque eu gosto de traduzir os enigmas. Porque, principalmente quando é enigma de texto, né? Eu lembro que teve um livro que os jogadores tinham que encontrar, acho que era uma numeração que eles tinham que descobrir, só que a numeração era encontrada dentro do texto. Então tinha, tipo, a primeira dica, né? Tinha lá um texto você e tinha gosta one. daqueles quebra-cabeça bem psicológico. Eu gosto de traduzir eles, porque é difícil. Aí Ah, você tá. Você traduz gosta de traduzir, você não gosta de fazer o quebra-cabeça. Eu tenho, tipo, o primeiro é tipo one. A pessoa que tinha que achar o one. Eu não lembro Aham. agora o que era exatamente, mas eu tive que traduzir os números, sendo que os números tinham que significar alguma coisa dentro do texto. Eles tinham, tipo, umas palavras E pra que você pegavam o passar pro número. português deve ter sido Pra um pouco passar pro português. trabalhoso. Olha, foi difícil, mas eu adorei fazer. Porque que bom. eu gosto dos desafios, né? que Eu tô essas percebendo, coisas você me gosta do trazem. desafio. Eu gosto de ficar quebrando a cabeça pra Aham. pensar, meu Deus, como é que eu vou traduzir essa frase? Como é que eu vou botar isso pra fazer sentido Ai, que em legal. português, sabe? E E eu vo- acho isso muito interessante. Ah. Porque eu gosto de fazer as pesquisas. Eu fico pesquisando e que bom. pesquisando. Tá vendo, gente? Ela trabalha duro. E agora vamos lá. Tradutora por amor. Isso. Você. Nossa, essa é uma frase boa, hein? Tradutora por amor. Tem que botar na camiseta, hein? Você tem uma raça favorita, uma classe favorita, um lugar Olha. favorito em Pathfinder? A classe que eu mais jogo até hoje é clérigo. De Porque quê? eu gosto muito Qualquer clérigo. de Sarenhai. Não, Sarenhai, gente. Melhor deusa. Sarenhai, deusa do fogo. Pura, sei lá. Então você precisa ler Ela o Fire Soul, viu? Eu tenho que ler tudo, porque aparentemente eu não li absolutamente nada, né? Tudo que você me perguntou eu falei, não sei. Não, mas Eu tô calma, muito desatualizada. calma. Aí semana que vem o pessoal chega pra você, Joyce, ó, você tem que traduzir todos esses 35 títulos aqui do Pathfinder Tales pra gente. Me dá um ano. Então, Tá. Bom, não, mas de Sarenhai, porque ela é minha deusa preferida, a divindade preferida de todo Pathfinder. E a classe é clérigo, mas eu também gostava, antes, né, eu gostava muito de jogar de fighter com 2 espadas ou fighter com espadão. A montante nas costas. E acho que o primeiro personagem, que marcou muito foi uma personagem que eu tinha 2 espadas. certo. E ela era uma ranger, se eu não me engano. Aham. E aí ela tinha um companheiro animal que era uma pantera. Isso é o Drizzt. É, Drizzt. Você tá no mundo errado. aí- Você tá no mundo errado. Você acabou. forgot em Helms. Não, calma. Ela Era tinha uma me pantera. fala que é uma elfa. Era uma elfa? Era uma elfa. Então você Desculpa, mas você tá no mundo errado.
Ops. Não, tá, mas era uma elfa. Esse mundo, nem, inclusive esse lugar aí, esse mundo, a gente começou jogando no D&D, Aham, só que é um mundo que um amigo meu criou, aham. e é o mundo, tipo, dele. Ele narra nesse mundo desde sempre. Então era um elfo específico desse mundo dele, Tá. elfo de Dubien, que eu gostava muito, eram os melhores elfos. Eles tinham os olhos brancos, assim, era uma parada mega. Ele era Aham. mega forte. E aí ela tinha 2 espadas, um cabelão vermelho, uma pantera como companheiro animal. Que depois eu transformei a pantera num bicho inteligente e ele virou meu cohort, né? Porque eu peguei liderança e ele virou, tipo, Ah, sei lá, tipo, comandante das minhas coisas. aham, entendi. Então ele era inteligente, depois eu peguei tigre. Nossa, era assim, foi o personagem mais marcante porque a gente jogou até o nível 20 muito, passou do nível 20, entendeu? A gente ficou Hum. muito tempo jogando. Foi Ah, é legal nessa assim, quando desenvolve o personagem e vira lenda, né? e o pior, ele usa esse personagem até hoje. Ele me manda mensagem às vezes falando dos personagens do mundo dele. Tem vários, tem essa, tinha uma outra que era tipo uma ninfa. Então, É. tipo, ele usa até hoje. Então os personagens ficam eternizados ali. Mas eu gosto muito, eu gostava de jogar de Ranger e Druida por causa dos companheiros Uhum. animais. Até que teve acho que uma vez que eu fiz uma clériga que É, tinha um arquétipo de clérigo, sim. né, não oficial, mas tinha, que você podia, você sacrificava uma dos seus domínios, poder dos domínios, não lembro, pra ganhar um companheiro animal. Aí eu fiz um clérigo com um Você companheiro pegou, deixa animal eu adivinhar, você também. pegou uma pantera. Não, eu não lembro o que eu peguei. Faz muito tempo. E não, mas É. enfim, eu tenho vários personagens. Esse personagem é mais marcante porque foi o personagem que eu comecei em D&D e foi nesse mundo, né? Essa personagem que a gente fez a transferência pra Pathfinder. Então foi aí que eu comecei a jogar Pathfinder com essa personagem. Mas teve várias outras. A minha clériga preferida também foi uma personagem que foi clériga de Sarihai, que foi até num jogo que o Calvin tava narrando. Uhum. O outro era de outra figura, do João. Esse era do Calvin, o Calvin tava narrando. E eu tenho uma tatuagem na minha perna da personagem anterior a essa clériga, porque a Ah, personagem ficou amaldiçoada. qual que era a maldição? Porque, cara, assim, a história é que ela era uma hunter, né? Tinha um companheiro animal, que também era uma pantera, se eu não me engano. E aí a gente tava jogando, e aí eles encontraram um demônio, Sokof É. Benoff, não lembro agora o nome. E a gente ele falou assim: se vocês precisarem de ajuda, é só chamar meu nome 3 vezes. Beetlejuice, Eu, beleza. Beetlejuice, Beetlejuice. É, beleza. Só que a gente não ia fazer isso porque ninguém queria fazer pacto com o O capeta. demônio. Mas aí passou um tempo, a gente tava num lugar que o grupo todo ia morrer, ia dar um TPK ridículo. Eu falei, Aham. gente, não tem condições. Pelo menos na visão da minha personagem, ela precisava se sacrificar pra salvar o grupo. Tá. Aí ela chamou o capeta. Só que o capeta amaldiçoou ela, levou ela pra um outro plano, fez uns negócios horríveis com ela. Ela ficou grávida do capeta, teve um negócio, ela amaldiçoou, amaldiçoada. E aí eu falei, gente, eu não tenho condições de matar, de ficar amaldiçoada. Por quê? Pra tirar a maldição, né, ela ficou corrompida, na verdade, não foi nem Aham. amaldiçoada. Pra tirar essa né, maldição, corrupção, ela tinha ou que matar o cara, Certo. ou voltar pro lugar de onde aconteceu, né, alguma coisa assim, pra Aham. desfazer. Eu não Tá. tinha como matar um demônio mega poderoso e nem como voltar pra um lugar porque era um outro plano. Eu falei, não. Aí eu conversei com o mestre, falei, posso, né, te dar a personagem como NPC, porque eu não tenho condições de continuar. E fiz uma história bonitinha, ela se despediu do grupo, aí eu criei a clériga. Mas essa personagem que eu fiz, que é a Hunter, eu tenho a tatuagem dela na perna. Ah, que Porque eu fiquei legal. muito triste de perder ela. Eu fiquei muito triste, tipo, eu fiquei. Foi bem Tem uns difícil. personagens que marcam a gente, né? Eu tenho isso aqui, eu tenho vários. Tem de vampiro. Nossa, tem de E deixa eu te falar, lobisomem. assim, se eu puder te dar uma sugestão, um outro livro que tem uma clériga, eu não vou falar de que área, Hum, que essa clériga, ela tem um companheiro animal, o Joia da Alma, hum. tá? Depois você vai ter que me mandar a lista com todos os livros que você tá me Não, recomendando. mas o Joia da Alma, ele é da Karen Soarelli, ele é brasileira, Então beleza. tá? Mas eu vou pesquisar. Mas eu não vou lembrar dos nomes todos. Tem que Aham, assistir e pesquisar. sim. Então, e você quer mostrar pra gente aí as suas coleções que você colocou aí tão arrumadinho pra gente ver? Tem uns negocinhos aqui, é porque a maior parte das minhas coisas nerd fica tudo lá na sala, né? Aham. Mas aqui tem uns bonequinhos de Smite, que era o meu personagem preferido, o Zeus. Um amigo meu que fez, me deu de Ah, ele biscoito. Achei muito fez. bonitinho. Ele Ele fez. fez Ah, que legal. personalizado, olha os detalhes. Muito bonitinho, cara. Ele fez e me deu de presente, meu Zeuzinho.
Tem uns negócios aqui, tem o Alduin. Não sei se vocês jogaram Skyrim. Eu joguei Skyrim, eu desisti nos primeiros 40 minutos. Por quê? Porque eu tava Gostou? morrendo toda hora. RPG, né? É. Tem que sofre um pouco no início pra aprender, mas depois, Aham. pô, eu gostei bastante. Aí tem o negocinho de Game of Thrones, o Drogon, Jon Snow. O resto tá tudo na sala, gente. Não peguei nada. Ah, E tem o mapa, né? Que ah, é do sim, Game esse of mapa Thrones tá também. lindo. Esse mapa tá Não dá pra lindo. pegar porque senão vai cair Senão vai tudo. fazer muita bagunça, né? Minha mesinha que eu tento, né? Fingir que eu desenho. Eu tento desenhar na mesinha. Uhum. E os livrinhos de Pathfinder, né? Só que são os Pathfinder da primeira edição. Que você Aí, acabou de derrubei derrubar tudo. São os livrinhos de Pathfinder da Bom, primeira edição. falando em Pathfinder, agora vamos falar do bebê dela, Ai, meu Deus. a Bruxa Invernal. Ele é o Um bebê. primeiro volume de Pathfinder Tales lançado no Brasil. Ele foi lançado no Brasil pela New Order. Ele está muito bem feito, papel de qualidade. Ele está nesse tamaninho aqui que ele é conhecido como pocketbook, que é o paperback, né? Que ele é menor, ele é mais econômico, é fácil de guardar. A capa tá linda, a tradução tá uma maravilha, gente. O preço vale a pena. E vamos agora falar com a pessoa que foi a voz, né? Ela foi a voz da Elaine Cunningham para gente aqui no Brasil, né? A Elaine, ela é uma escritora proeminente de fantasia. Ela escreveu muitos livros de fantasia. Ela tem uma série bem grande em Forgotten Realms de diversos personagens. Mas o meu livro favorito dela, por coincidência, é este É o aqui. bruxo. É A Bruxa. Meu também, mas só porque eu não li os outros. Então, na minha opinião, como você não leu, fica meio difícil a gente discutir, né? Mas é que é o seguinte, ela escreve muito bem. Só que como ela tem essas séries longas, às vezes a coisa se prolonga em algumas áreas que você fala, podia ter cortado a gordura aqui, sabe? Uhum. Tem livros que funcionam melhor do que outros, mas esse, como eles falaram, ó, isso é uma edição única, ela teve que ser. A escrita dela ainda tá boa, com os detalhes, com a riqueza dos personagens, mas ela teve que fazer mais objetiva, né? Essa é a minha opinião. Agora Deixa eu te fala aí. falar um negócio que Fala. é muito interessante, que eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo enquanto eu estava traduzindo, que É. esse livro não foi escrito só por ela. Então, é uma coisa que eu queria perguntar pra você, porque quando você olha os créditos internacionais, tem duas pessoas escrevendo esse livro. É uma Sim, dúvida que eu queria tem o... tirar. Então, ela escreveu, acho que ela teve algum problema familiar, eu não Aham. lembro, eu não sei exatamente o que foi, e ela teve que parar de escrever. Ele, inclusive, o Bruxa Invernal ia ser o primeiro livro lançado do Pathfinder Tales no exterior, Uhum. só que como teve esse atraso, né, no cronograma, eles passaram aquele O Príncipe dos Lobos, Prince of Príncipe dos Wolves. Lobos na frente. Que, inclusive, o escritor que trabalhou junto com ela nesse livro é o que escreveu o Príncipe dos Lobos. Acho que David é Dave Gross? Gross. David Alguma coisa Gross. assim. Acho que é Dave Gross. E aí eu não sabia, eu não tinha percebido que tinha tido uma mudança, né, no meio do livro. Uhum. E aí eu estava pesquisando alguma coisa em relação ao livro enquanto eu estava traduzindo e apareceu um fórum, né, no site da Paizo em que eles estavam falando do livro e esse escritor estava lá falando, eu fico feliz de vocês terem gostado do final e que não tenham percebido que teve uma mudança de escritor. Eu falei, gente, como assim? E aí ele falou que ela escreveu o prólogo até o capítulo 9 e Uhum. ele escreveu do capítulo 10 em diante. Ah, que legal. Então, Gente, que é legal. isso que eu tenho até anotado aqui, porque quando você olha no oficial na Paz ou na Amazon, Tem lá tá na casa do escrito, David né? Gross. Sim. E quando você pesquisa ele também aparece esse livro como E dele. uma coisa sobre ele é que, assim, os livros dele do Príncipe dos Lobos, que na verdade são uma trilogia, né? Mas não é a trilogia dos lobos, tá? Eles são em primeira pessoa. Tem alguma Uhum. coisinha ali que ele faz em terceira. E assim, ele escreve muito bem em terceira. E vendo aqui que esse trabalho que ele fez no Bruxa Invernal, né? Eu queria que ele continuasse. Mas Eu então, gostei muito da escrita do Bruxo Invernal. eu Porque eu também. acho que tem uma. Eu não sei qual dos dois, né? Os dois escritores conseguiram fazer você se colocar no lugar do personagem, né? Tipo, Uhum, você tem Você tem o que o personagem tá ali na hora, como que ele tá pensando, tipo, uhum. o que ele tá vendo, por que aquilo tá acontecendo. Todas as emoções, né? Tipo.
Você se Sim. coloca ali. E E, isso me deixou muito, muito feliz com o livro. e o que eu achei Gostei. legal é que a protagonista, né? Ela é uma bárbara tal, mas ela não tá no estereótipo daquela aquela Bárbara Idiota. burra. Ela é muito Sim, ela é inteligente. muito Ela, inteligente. ela, ela faz por exemplo, tem uma hora que ela chega para um mago e fala: preciso que você faça esse feitiço e fala para o mago. Começa a falar o feitiço porque eu já vi Começa a esse falar, porque feitiço eu já. antes. Eu Sim, conheço as palavras. Ela é muito inteligente. ela é inteligente. Ela chega a ser até Ela consegue. ardilosa, né? Sim, ela ganha nas lutas. Tem uma parte que ela fica cantando o negócio do rato. É, Rato, não lembro agora. ela luta sujo. Ela irrita os inimigos para Sim. ter uma Porque vantagem porque eu achei ela uma personagem muito interessante. ela não é Exatamente grande. por isso. Ela não é uma Não. pessoa grande, né? Apesar de ser Ela uma bárbara do norte, é uma Ulfena, que são os vikings, os bárbaros, os caras grandão. Ela é pequenininha, é mais então ela tranquila. joga É. sujo, muito sujo. E eu gostei disso porque sai do estereótipo de Sim, bárbaro. E sim. tem o Declan, Tem o Declan, que o Declan. é um cartógrafo, né? Então, o Declan eu Ele achei faz os interessante porque assim, mapas. ele é um cartógrafo, um astrólogo, ele queria ser mago, ele desistiu de ser mago por coisas que não foram culpa dele. Né? Sim, Mas ele ficou traumatizado, então questões você da tem sua esse vida. personagem que tem um talento muito grande, que devia ser uma pessoa assim bem sucedida, ele escolheu uma profissão secundária e ele tá feliz com isso. As outras pessoas que têm problema com isso, né? Eu acho interessante que ele faz os mapas sabendo, né? Tipo, o É, ele mapa faz falta. os mapas assim fantásticos, né? Mas os mapas são muito legais. Eu acho que. Mas assim, meu personagem preferido, Hum, não é nenhum deles dois. é. O personagem preferido é o Dragonete, o Ah, Asa sim. Celeste. Porque O Asa ele é muito. Celeste. Cara, ele é muito bom. Ele tem umas frases assim que você fica, gente, que maravilha. Ele é Eu todo já vi que você é sarcástico. fã de companheiro animal. Você não quer nem Eu os gosto de protagonistas, você quer bichinho, só gente. os companheiros. O seu personagem, o seu episódio favorito Pokémon deve ser aquele que eles ficam, eles se perdem na Os ilha. É só bichinhos os só. Pokémon Fica só os juntinhos. bichinhos. Claro, gente. Não, eu adoro bichinho, gente. E o foi o Asa Celeste, né, que eu traduzi hoje. Aham. Ele é muito, eu adorei ele, porque ele é muito bom. Ele respondendo o Declan, tipo, ele fala umas frases, eu fico, gente, é muito fofo, queria pra mim. Achei muito legal. Então ele é o meu personagem preferido. Mas, o que eu ia Hum, falar? Esqueci o que eu ia falar. o que você gostou no livro. O que eu gostei do livro, porque assim, é uma forma de você conhecer o mundo do Pathfinder sem ser através de regras. Uhum. Porque quando eu estou traduzindo as aventuras, né, essas coisas, o livro tem uma história, mas a história é passada para o mestre, né, no caso que está lendo o livro para narrar, por regras. Então sempre tem assim, se para o personagem descobrir tal coisa, faça um teste de tal coisa, CD tal coisa, para isso. Aí a resolução é sucesso, é isso. Sucesso crítico, falha crítica. Aí tem o que pode acontecer. No Sim. livro, você não tem essa questão. Você até pode ler e como você joga RPG, você vai saber, aqui ele falhou no teste de tal coisa. Tipo, é interessante, mas você não tem essa, né, Uhum. as regras expostas no livro, obviamente, porque é um romance. E o que eu achei interessante é que a pessoa pode conhecer Golarion, né, através das pessoas, né, dos olhos dos protagonistas do livro, que são personagens de jogadores. Sim. E eu acho interessante a viagem que eles fazem, porque eles saem de Varízia, passam ali por cima, vão para a terra dos reis Linormes e depois vão para Então. Irisen, e você tem toda a questão da geografia, né? Eles É, falam sobre a exatamente. geografia no E livro. por ele, o Declan ser um cartógrafo, a geografia ela tem É um mostrado. destaquezinho. E Sim, assim, gente, começa em Varizia. Ali é uma cidade onde a magia ela é comercial. Você tem um mago para praticamente tudo, né? eles estão em E é o que eu acho Corvosa, que é a bem maior legal. cidade, né? É, é uma das maiores cidades. Corvosa. Mas o que eu acho mais legal é que essa cidade é uma cidade que tem, é, ela tem uma população nativa de dragonetes, né? E de diabretes. E esses bichos, de repente, eles faz uma nuvem no céu, eles começam Mas a foi brigar. tretar e são tipo coisas que marcam o dia para a população, né? Os bichos tretando e são Sim. as casas têm que ter proteção contra os diabrete, mas algumas aceitam os dragonetes porque é sinal de boa sorte, mas eles também roubam as pessoas, né? Eu acho isso sensacional. E Então, você consegue explorar isso bem. eu acho Né? que são Tipo, essas pequenas nuances que dão um gosto especial o pro, livro. pro livro, pra história, né? Sim. Porque a gente vê a jornada, a gente sabe mais ou menos quando chegar lá
o que vai acontecer, mas como acontece, as É criaturas que são diferente. apresentadas, por exemplo, eu amei, porque para quem não conhece, a parte do norte dos reis Linorme, ela as criaturas, os monstros lá, eles são bem raiz, mas raiz mesmo europeu e germânico mesmo, né? E o que eu achei legal lá é que os lobos da neve, que a gente vê em outros mundos tal, eles são inteligentes e eles ficam com forma humana em metade do tempo, né? Shapeshifter, né? Sim. Eles têm essa habilidade de shapeshift, né? E E isso é mostrado também no livro, né? sim, O prólogo mesmo. Não tem no aham. prólogo. É o O prólogo prólogo. é interessantíssimo. É porque já Porque começa numa mostra bem treta, né? essa. Sim, já tem. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E você Uhum. tem aquele. Você consegue conhecer bem a personagem, né? A Elacif, no caso. É, sim. Que se Que passa bom. Eu não na, falei o na- nome dela porque eu sempre estrago a pronúncia, tá? Ah, eu também não sei pronunciar, não. Eu chamo de Elacif, Elazif. Aham. Ela. Chama de Ela. ela. Ótimo. Não, mas eu, Uhum. eu gosto muito dela. Gosto de todo mundo, mas preferido Asa Celeste desde sempre. Ah, sim. Asa Celeste Forever. Então, mas continua falando. Tem alguma coisa que você quer falar dessa experiência que eu Não, esqueci? eu gostei, não, eu gostei muito de traduzir romance, porque é uma experiência diferente. Né? Cada vez Uhum. que você traduz um tipo de texto, né, é diferente. Porque quando eu traduzi o site, era um pouco. É diferente de traduzir o livro de Sim. aventura, porque os dois são muito técnicos. O livro de aventura, ele tem muita coisa técnica. Por mais que seja uma narrativa, que você tenha narrativas e trechos de na história, Uhum. é um texto técnico. Porque Certo. você tem que saber os termos de Pathfinder, tem que saber um monte de coisa. No Sim. livro, né, da Bruxa Invernal, que é um romance, apesar de você ter que saber os termos, porque tem tipo, truques mágicos, essas coisas, né, Sim. magias e tal, não tem a regra. Então, tipo, isso me deixou tão. Porque não é que eu não gosto de traduzir, gente, eu gosto de traduzir. Uhum. Pathfinder. Mas é que às vezes, quando você tem muita regra Uhum. massiva, o seu cérebro cansa muito rápido. Sim, dá Porque dor de são cabeça. blocos de textos muito grandes, com regra e regra e regra e regra, e criatura e estatística de bicho. Você fica. É. Deixa eu te Socorro, não aguento perguntar, mais. você gostou do da magia que ela pede pro mago fazer? Porque eu não vou dar spoiler aqui, gente. Que ela pede pro mago fazer que tem aquele efeito, Ai, você gostou? eu achei sensacional o que E- ela fez no final. na- mas deixa eu só te dar uma dica. Hum, No Maldição das Trevas, tem uma pessoa mais ou usa a menos. mesma técnica, entendeu? Então, Aham. tipo assim, você já puxa. Você fala, pô, a Já mesma traz. coisa aconteceu no Bruxo Invernal. Não é o mesmo escritor, mas você já sabe, ó, Já, eles vão fazer esse esqueminha. Já é uma já sabe malandragem, fazer. né? Como eu não sabia, pra mim foi tudo novidade. Mas Então, eu gostei dessa parte específica, porque do que ela fez no final foi sensacional. Eu falei, gente, cara, eu essa também mulher é incrível. achei. Ela é Esse muito livro esperta. fluiu muito bem. E é difícil a gente pegar uma coisa do Pathfinder Tales que eu acho é que eu gosto mais dos one shots dos que são trilogias ou quadrilogias, né? Sim. Então, Porque a história tem meio começo, meio e fim já num livro só, né? entendeu? Eu tava lendo que o Dave, né, e a Elaine, eles até tinham tentado continuar, fazer tipo Aham. uma continuação da história, mas parece que eles não conseguiram decidir o que eles queriam fazer com os personagens, Ah, porque cada um sim, queria uma parada diferente. sim, Aí eu acho que ele falou que eles são ótimos apoiando um ao outro, mas não é uma boa ideia eles continuarem como tipo coautor, sabe? sim. Aí eu achei interessante. Porque por uma hora. Porque assim, é como eu falo, quando um amigo te pede pra você quebrar um galho, né? Você ajuda, a pessoa Uhum. tá numa necessidade. Mas aí se você tenta fazer uma coisa permanente, às vezes não funciona, né? Às vezes não flui, sim. Mas eu Então. achei interessante que eles conseguiram, que ele conseguiu escrever, né, a parte final ali do capítulo 10 Uhum, pra frente, como se fosse ela, né? Não como se fosse uhum. ela, mas tipo, no mesmo estilo que o dela. Então você não percebe a quebra de, né, tipo, a Não, diferença eu de não autor. percebi. Por isso que ainda bem que Eu você só, tirou minha eu só, dúvida. fiquei, sim, eu só fiquei sabendo enquanto eu tava traduzindo, e mesmo sabendo, quando eu li, Ah. não deu pra perceber. E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar da Bruxa Invernal pra gente? Não, gente, só leiam porque o livro é muito bom. E se vocês nunca jogaram Pathfinder, não sabem nada de Joguem, Pathfinder, tá? joguem Pathfinder, Por- leiam a Bruxa Invernal para conhecer o cenário. Tá? Porque Uhum. o Pathfinder tem um cenário riquíssimo, com
muitos detalhes que não adianta, eu vou ficar falando É, o vídeo inteiro só de detalhes de Pathfinder. Mas leiam e joguem. o meu É isso. local favorito em Pathfinder é a expansão Moangui. É, por quê? Por causa da cultura? Ai, eu acho tão lindo, tão colorido, tão, sabe? Sim. Né? Eu sei lá, tem uma coisa nela que me chama assim, né? Eu acho É, maravilhoso. eu não sei te dizer qual é o meu local preferido. Como eu não sei dizer É o que que é meu muito, é preferido. Eu gosto de muita, tudo. é muita Sim. coisa, né? Apesar que você É gosta muita de coisa. monstro, eu achei que você ia falar lá do reino lá do Ostalaf, né? Não, mas eu gosto de tudo. Não adianta, porque eu não consigo. Porque assim, quanto mais você. É porque, tipo, eu jogava, né, no mundo de Golarion, mas quando você traduz, você vê os detalhes, né, tipo, do Uhum. lugar. Então eu fico, gente, não consigo, eu gosto de tudo. É, eu não sei te dizer o que é meu preferido, Mas não. que bom, eu gosto de Pathfinder, só falar assim, eu gosto do mundo todo. Eu Aí, gosto de Pathfinder, eu gosto de Golarion, aham. Pathfinder. E eu vou torcer muito pra você te chamar pra dar certo pra New Order, né? Porque é importante dizer que é um passo muito importante que eles estão dando aqui para a Sim, literatura nacional de trazer. fantasia. É uma coisa ousada que eles estão trazendo o título assim internacional, já estabelecido, e com a qualidade que eles estão trazendo, com o valor que eles estão trazendo. Então, gente, a Bruxa Invernal vale a pena. Na minha opinião, Pathfinder Tales tem gosto para todo mundo, tá? Todos Sim. eles valem a pena, mas tem uns que você vai gostar mais dependendo do que eu falo que é a sua fatia do bolo, né? Ou no caso da Joyce, a fatia da torta de limão, né? Ai, gente, Então, mas queria. é isso. Eu mesmo, o Bruxa Invernal é um dos meus favoritos, mas o meu favorito é o Forja das Cinzas, Não porque li, eu gosto muito de não li anão, nada. Ah, faz entendeu? sentido. Eu gosto muito de Bom, anão já e não. o protagonista é uma anã guerreira, né? Eu acho isso muito legal. Interessante. É, Ah, então, eu tenho que ler, gente, esses livros. Eu não li vai, nada. você vai ler, calma, você vai ler, vai chegar o contrato pra você, você vai estar tão ocupada que você vai falar, não posso Mandar um gravar vídeo mais pra ele. vídeo, não posso jogar, não posso jogar, não posso gravar Não tenho. vídeo, Posso nem dormir, não gente. posso dormir. Mentira. Não, eu já percebi que quem trabalha na área da literatura, em seus livros, vocês não dormem muito, né, quando vocês têm, porque os prazos de vocês é insano, né? Tem hora que tem os prazos meio apertados. Aham. Mas assim, no geral, conversa resolve tudo, né? Tá. Então, se você, o importante é você conseguir Então, manter o prazo certo e conversar. você quer falar mais alguma coisa, Joyce? É, Não não, sabe? gente. Então, a gente, é, Não. bom, pensa um pouquinho, porque agora eu tenho aqui aquele que é o que a gente chama em homenagem à nossa primeira convidada, Karine Ribeiro, que é o nosso momento Karine, em que você grava uma frase, alguma coisa que você quiser. Talvez você queira chamar alguém para gravar com você. Não, não. Eu vou chamar minha filha, mas não vou não, porque ela tá no horário de escola. Ah, entendi. Depois ela briga com você. Né, não. Ah, eu podia ter te chamado, porém, eu estava na escola. Exatamente. Não, mas tá tranquilo. Então é pra falar uma mensagem, isso? Pode falar se é uma Mensagem. coisa do seu coração, se é uma coisa Ih, que alguma gente. coisa você leu e te marcou, uma coisa que um amigo, um parente falou pra você alguma vez. Sabe, Gente, eu sou muito ruim. joga no universo, joga no Eu universo. sou muito ruim com essas coisas, com mensagem. Não Quem tenho, fala, não tenho nenhuma mensagem fofa. quem fala isso tem as melhores Não. mensagens. Eu não tenho nenhuma mensagem fofa. Mas assim, aproveitem o tempo, né? Tipo, fiquem com as pessoas que vocês amam. Passem tempo com as pessoas que vocês gostam, porque a vida é muito curta, o tempo passa muito rápido, as coisas acontecem. E às vezes você não tá esperando, então, tipo, é Uhum, melhor você não se arrepender por não ter passado tempo com as pessoas, entendeu? Tipo, muito você bom. ama a pessoa, fala que ama, manda mensagem, conversa, não fica com, não vou incomodar. Incomoda. Fale com as pessoas, porque o tempo passa muito rápido, a vida é muito curta. Acho que é Olha, isso, gente. Joguem Pathfinder, pelo amor de Deus. perfeito. É isso. Basicamente isso. Então, Foi. quer falar mais alguma coisa, Joyce? Não, é que eu lembrei de uma besteira que eu fiz uma vez que eu Pode tava falar, traduzindo. pode falar. Eu tava traduzindo. Eu não lembro qual era o texto, mas eu tava traduzindo e aí tinha lá. Uma frase, blá 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 blá, spider, blá 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 blá. Aí Ah, eu tava lá traduzindo, tipo, legal, 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 espada, blá 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 blá. Aí eu continuei traduzindo, falei, gente, que espada é essa, gente? De onde que eu tirei a espada nesse lugar? Aí eu voltei o texto, eu falei, gente, é uma aranha. quanto tempo Ai, você meu Deus do perdeu céu. fazendo isso?
Eu acho que não foi muito rápido, porque era tipo um parágrafo, né? Ah, tá. E aí tinha tipo Spider e de novo aparecia Spider no final. Aí eu Aham. traduzi espada, porque Spider é espada, né? Meu cérebro não estava funcionando bem, aparentemente. E eu traduzi na maior, tipo, naturalmente como espada. Aí no final eu traduzi aranha e falei, gente, que espada é essa que tá aqui no texto que não faz sentido nenhum? Ainda bem que eu percebi, né? Aí eu fiquei paranoica, procurei o texto inteiro pra ver se eu tinha traduzido alguma coisa errada de novo. Só não tava funcionando muito bem no dia. Coitado do revisor. Não, mas eu ajeitei. Eu percebi a besteira que eu tinha feito. Aham. Aí eu ajeitei. Não foi porque eu não sabia. Foi só o cérebro não tava bem. Ah, que bom. É isso, eu só Acontece, lembrei disso. temos dias bons e ruins, né, Joyce? Espero que mais dias bons do que ruins. Ah, com certeza. Dias bons sempre virão, né? É só a gente esperar. Bom, é isso, Joyce. Você quer dizer mais alguma coisa? Não, eu acho que eu falei Olha, muito já. eu fiquei muito feliz com essa entrevista. Muito Obrigada. feliz de Muito te fiquei. conhecer. Eu fiquei feliz pelo convite. Muito obrigada. Então, então, pessoal, essa foi a Joyce Dantas, também conhecida como a Princesa Torta de Limão. Eu não aguento esse nome, gente. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro. Muito obrigado, sejam bons uns com os outros e até a próxima. Tchau, tchau.